Estamos iniciando aqui mais um Café com Zé, com a expectativa de um milagre. Mais um Café com Zé, voltando a falar sobre as famílias, tipo de famílias. E antes de falar sobre famílias desagregadas, né, a gente já falou da família simbiótica, da família cismática e daquela família que reúne as duas características, né? Tanto simbiótica quanto cismática. Então aqui, antes de falar sobre a família desagregada, eu quero falar um pouquinho sobre papéis e funções, porque toquei nisso muito rapidamente na última live, e lembrando que papel, por exemplo, você tem um papel, que é o papel de filho, e deveria ter uma função, que é a função de filho. Mas muitas vezes um filho é colocado na função do pai ou mesmo da mãe. É importante nós entendermos que cada um de nós temos um papel definido, que precisa ficar definido, e vivermos esse papel de maneira equilibrada. Muitas vezes, ou em algumas vezes, pode acontecer de um filho ou uma filha saírem desse papel, da sua função de filhos e, em termos de uma maneira momentânea, exercerem um papel de mãe ou de pai, na ausência de uma mãe que vai trabalhar todo dia e essa filha precisa cuidar, eventualmente, de um irmão, mas o que não pode é ficar isso de maneira definitiva. Muitas vezes acontece daquilo que a gente chama de parentalização. Um filho sai da sua função, do seu papel de filho e assume um papel, uma função de pai ou de mãe nesse sistema, no subsistema parental, tá? Então, aproveitando, já que eu entrei no assunto, nós falamos sobre o sistema familiar. Sistema familiar seria, então, pai, mãe e filhos, e dentro desse sistema familiar existem subsistemas. O subsistema parental e o subsistema dos filhos. Os filhos precisam ficar, devem ficar, para que um sistema familiar funcione harmonicamente. A gente vai falar isso mais tarde, quando falar sobre a família individualizada ou família funcional. Essa família funcional ou individualizada é aquela família onde os papéis são claros. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, filha é filha. Eles vão funcionar dentro desse padrão, dentro desse aspecto aí de funcionalidade. O subsistema parental, que é pai e mãe, e esse subsistema ele precisa ser extremamente, vamos dizer, protegido, né? Onde nenhum filho e nem pai, nem mãe, ou no caso os avós, os pais desses pais, influenciam diretamente esse casal. O casal funcionando harmonicamente e fechados num subsistema protegido e, vamos dizer, intocável, tá? Só reforçando, muitas vezes, por um problema conjugal, um problema do casal, uma criança, uma das crianças é trazida dessa função, né, desse papel de filhos e colocada no papel do marido ou no papel da mãe, emocionalmente falando. Mas já entrando aqui na questão de qual tipo de família, nós temos a família desagregada. O que é uma família desagregada? Família desagregada é aquela em que os laços familiares, os relacionamentos, eles são tênues, eles são frágeis. Hoje procura-se muito, fala-se muito em liberdade. Eu quero a minha liberdade, né? Eu quero viver a minha vida, eu quero ter o meu direito. Há um rompimento inadequado de filhos saindo de casa, rompidos com o pai, com a mãe, desagregando assim, né? Emocionalmente prejudicados e não conseguiram, não souberam, não puderam viver um papel adequado ali de filhos, estão buscando aquilo que se chama hoje liberdade, né? Eu vou fazer o que eu quero da minha vida, eu vou viver a minha própria vida, eu vou tomar conta de mim mesmo, e aí saem daquela estrutura familiar rompidos, emocionalmente rompidos. Existe uma maneira de sair do sistema
adequada, saudável, e uma maneira inadequada e doentia de sair do sistema. Um rompimento equivocado, um rompimento, às vezes, eu estou falando num filho ou numa filha sair de casa rompido, mas às vezes esse rompimento acontece dentro da própria casa. Então você tem ali pai, mãe, filhos e a sua família desagregada, cada um brigando por si mesmo, com os relacionamentos rompidos. Essa família, ela gera uma sensação permanente de falta, né, de falta de pertencimento. Eles não sentem que fazem parte, não têm a sensação de pertencimento a essa família. E aí, geralmente, esses filhos seguem vida fora, tentando suprir essa carência, essa falta, essa necessidade de um vínculo mais efetivo, mais afetivo. E aí ele vai buscar isso fora, de casa, mesmo que morando dentro dessa casa, convivendo com o pai, com a mãe, com irmãos. Ele vai procurar isso fora, em outros grupos sociais, em clubes, igrejas, grupos políticos ou o que seja, e vai procurar também se sentir famoso, importante, para buscar significado e sentido para a sua vida, vai buscar isso no dinheiro, e se casando, muitas vezes vai buscar isso na família do cônjuge, principalmente se a família do cônjuge for daquela família simbiótica, né, que acolhe, que é carinhosa, amorosa e tal. Então nós temos aí a família desagregada. E, por fim, o quinto tipo é a família individualizada ou funcional. Então, essa família individualizada ou funcional, ela vai falar sobre autonomia. No nosso trabalho clínico, nós trabalhamos para que os indivíduos eles alcancem a sua própria autonomia. Autonomia não é liberdade, porque todos nós somos interdependentes. Nós sabemos que é importante o relacionamento afetivo, de novo, que o sistema funcione de maneira adequada, satisfatória, que exista paz nessa casa, que exista harmonia, que exista suprimento emocional, que existam limites claros, bem estabelecidos, colocados adequadamente pelos pais, né, respeitado por esses pais. Esses pais não é que eles nunca briguem ou que não tenham problemas. Voltando aqui à ideia do sistema, quer dizer, nós não estamos falando de um relacionamento linear, mas de um sistema onde cada um afeta todos os outros. Dentro desse sistema aí, pensa num sistema, né, um círculo, e aqui dentro desse círculo você tem pai, tem mãe, tem filho, tem filha, mais de um, dois, três, não importa, e esse sistema ele tem uma funcionalidade. Quanto mais autonomia, quanto mais respeito, de novo, precisa ter os direitos de cada um deles preservado, mas também os limites colocados adequadamente. Quem coloca esses limites, lembrando, são os pais. Eles estabelecem esses limites e fazem com que os limites sejam cumpridos. É importante frisar que numa família funcional existe uma adequação do pai ao seu papel de pai, o que não deve ser sempre o de impor as regras, que isso acontece muito. A mãe diz, deixa seu pai chegar que você vai ver o que vai acontecer. E esse pai é obrigado a assumir um comportamento só de disciplina, com pouco afeto, contato físico, brincadeira, e essa parte afetiva, amorosa, fica como sendo o papel exclusivo da mãe. Isso não está correto. Eles precisam fazer trocas dessa posição. Então a mãe tem que ter autoridade, fazer essa autoridade cumprir e também demonstrar afeto, carinho. Da mesma forma o pai estabelece a autoridade, impõe as regras, mas também vai ter momentos de afeto, de trocas afetivas com os filhos, com a esposa, etc. Os pais no papel de pais, né, e os filhos no papel de filhos. Isso é uma família funcional, em que as pessoas vão ganhando autonomia. Desde que uma criança nasce, ela deve ser, ou está sendo pelos pais, ajudada
a crescer, experimentar a sua individualidade e, à medida da possibilidade daquilo que se refere à idade dessa criança, ela ir ganhando autonomia. Autonomia para andar, autonomia para comer sozinha, autonomia para decidir que roupa ela vai usar, mesmo que com algum tipo de orientação, isso a criança pode escolher, né, como se vestir, de que maneira ela vai usar suas roupas, etc. Claro, dentro de uma orientação que seja adequada, né? Essa é a ideia, né, de uma família funcional, de uma família adequada, onde as pessoas se relacionam de maneira respeitosa, amorosa e cumprindo cada um o seu papel específico. Isso é extremamente importante. Quando eu falo de autonomia, é importante frisar que essa ideia de autonomia é a autonomia psicológica. Não é, de novo, eu sou livre, faço o que eu quero e etc. Não, é uma autonomia psicológica. Quer dizer, os membros dessa família, eles não se sufocam, eles se respeitam, né? Frisando novamente, tem que ter regra, tem que ter princípios, os pais vão estabelecer essas regras e fazê-las ser cumpridas. Então isso é fundamental. Dentro desse ambiente de limites e de direitos, essa criança, esse adolescente vai crescendo sabendo que existe ali uma estrutura na qual ele está inserido e ele precisa respeitar, né? E ser respeitado também. Então isso vai gerando essa autonomia, essa liberdade no sentido de crescer, de se expressar, de ter opinião, de um dia em poder sair de casa e constituir a sua própria família, ter o seu próprio lar e conviver harmonicamente com a sua família de origem. Família de origem é aquela da qual ou na qual você nasceu e da qual você então saiu para constituir a sua própria família. Quando isso acontece de maneira saudável, nós vamos ter filhos saudáveis, netos saudáveis e o objetivo é que isso ocorra cada vez mais, né, geração após geração, para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, mais dinâmica e mais feliz, ok? Um abraço e até a próxima terça-feira. Fique com Deus.